Glória ao precioso nome de Jesus. Jeremias capítulo 25, a partir do versículo 1, está escrito assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. Versículo 2: a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. O Senhor também vos enviou todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. E a palavra era: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. Não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto e em assobio e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, e o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. É um prazer estar de volta a esta casa, para ter o privilégio de cultuar a Jesus com vocês e poder transmitir a sua poderosa palavra a uma igreja que Deus a tem usado para transformar vidas. Pastor Josué Gouveia, um amigo, que Jesus continue prosperando o seu ministério cada vez mais. Pastora Simone, que toda a vossa família permaneça sendo guardada, direcionada pela sabedoria e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todo o corpo de obreiros que nesta igreja cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor, meu muito obrigado a todos. E o tema da pregação hoje é resgatando o amor pela palavra. O amor pelas coisas de Deus pode ser perdida enquanto estamos fazendo coisas para Deus ao nosso próprio modo. Não é em vão que em Apocalipse 2, Jesus diz à igreja de Éfeso que ela havia deixado o seu primeiro amor. Portanto, aqui no capítulo 25 do livro do profeta Jeremias, temos as características de um povo. Pastor José Santana e toda a sua família, um prazer revê-los. As características de um povo que rejeita a palavra. Nós temos a graça de Deus com um povo que rejeita a palavra. E
temos as consequências de se rejeitar a palavra de Deus. Porque se evita em muitos púlpitos pregar sobre as consequências dos pecados, algumas pessoas pensam que continuarão escarnecendo das coisas de Deus e continuarão imunes, porque anularam de muitos púlpitos e de muitos sermonários e de muitas canções a emergência ou a urgência da necessidade de se converter ao Senhor. As pessoas pensam que não precisam mais tratar de seus próprios pecados, e isso é um perigo para nós que dependemos das Escrituras, dependemos da pregação da palavra, dependemos da palavra escrita, da palavra promulgada e da palavra encarnada. A palavra encarnada é Cristo, a palavra promulgada é a pregação, a palavra escrita são as Escrituras. Nossa necessidade é esta: precisamos da palavra. Nós cantamos, pregamos, dizemos que precisamos da palavra, mas na maioria das vezes nos comportamos como se dela não dependêssemos. E o primeiro ponto dessa pregação é a totalidade e o alcance da pregação. Israel estava quebrando as regras divinas das festas, e uma das festas que Israel deixou de observar era Pentecostes. E Deus levantava seus profetas para despertar o povo que se reunisse para cultuar e agradecer a Deus pela chuva, pela plantação, pela colheita. A festa de Pentecostes fazia com que eles se alegrassem com a providência divina e ao mesmo tempo apontava para a grande colheita de Atos 2, quase 3.000 almas. Estando eles obedecendo os princípios de cada festa e de cada descanso da terra, estavam obedecendo a Deus, cuidando de suas próprias famílias, porque os filhos estavam aprendendo com aqueles cultos pedagógicos que havia um Deus criador, provedor, protetor e justo, pois nas festas havia um clamor pelo perdão de pecados e o sacerdote lhes ministrava o perdão. Todos saíam dali reconhecendo que eram pecadores e dependentes de uma graça. Quando uma vítima inocente morria para cobrir os pecados de um culpado, tudo isso apontava para Cristo, o único justo que morreria no lugar de todos os pecadores. Essas festas começaram a ser desprezadas. A palavra de Deus, a lei de Deus, os princípios de Deus começaram a ser desprezados. E Deus então levanta os profetas para trazer o povo de volta ao seu compromisso. Cada festa daquela mostrava Israel ao mundo com a sua identidade. Lá em Êxodo 19, sacerdócio real, nação santa e propriedade exclusiva. Assim como nossos cultos nos identificam, assim como o modo que glorificamos, o modo litúrgico de nossas reuniões nos identificam como assembleanos, pentecostais, reformados, calvinistas, não sei mais o que, luteranos, metodistas, e aí vai. Deus é amor, worship, e aí vai. As festas de Israel também os identificava. Israel está perdendo a identidade, está perdendo o impacto. E Deus tem um compromisso com aquele povo, pois através deles viria o Salvador do mundo. Jesus disse isso em João 4, a salvação vem dos judeus. E Paulo disse isso aos romanos, nos capítulos 8 a 10. Que aquela nação foi um povo predestinado para que através deles viesse o Salvador do mundo. Os oráculos, as revelações, as escrituras, as leis, o estilo cultico de se adorar a apenas um e verdadeiro Deus. E o nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo.
Nossos cultos e reuniões nos apresentam ao mundo, nos identificam. Qualquer movimento onde tem uma multidão de pessoas aglomeradas chama a atenção de quem passa, de quem observa, de quem conhece e quem não conhece. Veja os protestos, veja as reuniões políticas. Alguém olha e sabe que ali há uma identidade, há um modelo e há um propósito. Nossas reuniões nos apresentam com uma identidade, um modelo e um propósito. Então, dito isso, Israel deveria cumprir seus cultos, seus momentos com Deus e com a sua família, e não cumpriram. Para que eles entendessem o que Deus queria deles, pregadores foram levantados. Por isso que o primeiro ponto da nossa pregação aqui hoje é a totalidade e o alcance da pregação. Por quê? Porque a mensagem era acerca de todos. Veja o versículo 1: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. A palavra era para todos, ninguém escaparia. A mensagem era total. Jeremias não poderia selecionar um público. Jeremias não poderia dizer: isso aqui é só para os pastores, outro dia é só para criança, outro dia é só para adolescente, outro dia é só para jovem, hoje é só para pobre, amanhã é só para rico. Não, todo Judá. Jeremias, não é para selecionar público. A palavra é para todo o povo. Galeria nave, a palavra é para todo o povo. Não há acepção de pessoas. Olha o alcance e a totalidade da pregação. Veja a obediência do profeta no versículo 2. Jeremias anunciou a todo o povo de Judá: Senhor, a palavra é para um? Não. Para dois? Não. Para todos? É. Versículo 2: Jeremias anunciou a todos. Por que a palavra é lâmpada? Porque sem a palavra todos estão em trevas. Se todos nascem em trevas e precisam de luz, a palavra precisa ser pregada a todos. A palavra é semente e só a partir dela vem o novo nascimento. Todos precisam nascer. Todos precisam de fé. Todos precisam de fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Todos precisamos de avivamento, e avivamento sem ouvir a palavra é alisamento. Por isso Abacuque disse: ouvi tua palavra e temi. Agora eu posso orar: aviva a tua obra. Sem o reconhecimento de que todos precisam da palavra, não seremos impactados por um verdadeiro avivamento. A palavra é para todos, então Jeremias prega a todos, porque esse é o alcance da pregação. Pode-se mudar o método. Você pode trazer um pregador com estilo diferente para alcançar crianças e adolescentes, mas sua pregação tem que estar baseada na palavra. Você pode trazer um mestre experiente em casamentos, como Josué Gonçalves, o Cláudio Duarte e outros, mas a pregação tem que ser baseada na palavra. Traga o pregador jovem, traga o pregador criança, ou a pregadora, ou a missionária. Pode-se mudar o método, pode-se mudar o momento, pode-se mudar o estilo, mas só não pode mudar a fonte, só não pode mudar a base, só não pode excluir a verdadeira necessidade do homem, que é a verdadeira pregação baseada na palavra. Então, todos que estão aqui, independente do seu tempo de crente, Davi disse: Senhor, a sua palavra me torna mais sábio do que meus mestres. Tu pode ser o teólogo que for, se alguém está pregando, cala a boca, presta atenção e recebe a palavra. Tu pode ser o mestre que for, o pregador que for, o crente mais velho na igreja, o crente mais novo na igreja, o novo convertido. 3 dias de crente está tudo bonitinho,
Cristinho, o amor por Jesus está lá em cima. Precisa da mesma palavra. A palavra é para todos. Veja o alcance, veja a totalidade da pregação do profeta. Em segundo lugar, a insistência da pregação. Olha isso, gente, isso é assustador. E quando eu digo assustador é porque a Bíblia ainda me impacta. Um texto escrito há mais de 2000 anos atrás ainda se assemelha ou aponta, lança luz para a minha geração. Versículo de número 3: desde o ano 13 até este ano, 23 anos, diz Jeremias, eu vos tenho pregado. Veio a palavra do Senhor a mim e eu vou-la anunciei. Há 23 anos a mesma pregação. E você diz: meu Deus, que chatice. Quer chatice? Lá vem mais, versículo 3: vos anunciei madrugando. O povo estava querendo dormir e Jeremias passava nas ruas: se convertam, se convertam, Jeová está chegando. Cala a boca, Jeremias. Vai, na hora do culto tu prega. Vai pregar na igreja, crentinho. Vai pregar na igreja, pastorzinho. Se convertam. 23 anos madrugando e falando. É o que Paulo disse a Timóteo: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Pega a palavra cantando, prega a palavra em casa, prega a palavra na live, prega a palavra na faculdade. Se o professor comunistinha pode falar de suas teorias, você pode falar da verdadeira palavra. Ah, meu irmão, em tempo e fora de tempo. É a insistência de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus. Acabou, pastor, 23 anos e madrugando? Não, olha a insistência da pregação. Versículo 4: o Senhor também vos enviou todos os seus servos, os profetas. Imagine todos os pregadores pregando o mesmo tema, dependendo da mesma fonte, honrando as verdadeiras doutrinas, abrindo a Bíblia e pregando trigo em vez de palha, dando à igreja pão em vez de pedra, dando peixe e não serpentes. Imagine os pregadores menos egocêntricos, menos antropocêntricos e mais cristocêntricos. Jeremias está dizendo: não era só eu que pregava, enquanto eu estava dizendo convertam, o outro profeta, o outro pregador estava do lado. É verdade, se convertam. Olha aí, versículo 4: o Senhor vos enviou todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os. O que é isso, igreja? É a insistência de Deus. Você quer um caminho, Deus te quer em outro caminho. Aí você diz: vou ouvir uma música, vou colocar na rádio aqui, e coloca a rádio, e a música vai e toca na sua necessidade. Aí tu diz: que perturbação, eu vou ouvir o coach. Aí dá uma louca no coach logo naquele dia. Se até a jumenta falou que Jeová quis, imagina o coach. Aí naquele dia acontece alguma coisa no coach, e você diz: rapaz, esse coach aqui, eu não sou chegado nele não, mas falou no meu coração, hein? Deus está que me perturba. Aí tu diz: eu vou desviar, eu vou tomar todas, agora quero ver. Aí vai pro bar, chega lá no bar, alguém diz: aqui não é seu lugar não, eu sei que tu é crente. Você diz: que perturbação. Ele não desiste de te atrair de volta para a presença dele. Ele é insistente. Deixa eu lhe dizer algo, galeria: se o diabo é teimoso, Jesus é perseverante. Se o diabo é teimoso, Jesus é perseverante. Ele
Ele não desistir de você não significa que Ele vai continuar te abençoando, apesar de seus, ou enquanto você está em seus pecados. Ele não desiste de você. Olha, Deus não desiste de mim. Eu vou continuar na minha vida de pecaminosidade, imoralidade, adultério, prostituição e xingamentos e rebeldias e quebra de princípios, porque o que importa é que Deus não desiste de mim. Mentira. Quando a gente diz que Deus não desiste de você, quer dizer que Ele vai levantar profetas, vai levantar servas, vai despertar a igreja até te humilhar, até te quebrar, ainda que Ele te quebre, ainda que Ele te coloque na UTI, só para você não se perder, só para você não ir para o inferno. Pastor, mas vai doer. Ele prefere te ver ferido do que perdido, ferida do que perdida. A palavra de Deus vem. Anos a mesma mensagem. Muda a mensagem, Jeremias, que você sofre menos. Muda a mensagem que você aumenta o alcance. Muda a mensagem que a recepção melhora. E qual era a pregação de Jeremias e de todos os outros servos? Versículo 5: convertei-vos. Não é melhorem, é se convertam. Não, eu vou deixar para depois, eu vou organizar algumas coisas e depois eu volto para Jesus. Não, se você fosse tão forte, tão poderosa, tão capaz de organizar algumas coisas, você não teria caído, você não teria desviado, você não teria tomado decisões precipitadas. Então é para se converter quando? Está aí no versículo 5, se convertam agora. Convertei-vos quando? Agora. Era a palavra de todos os pregadores, era a palavra de todos os profetas: convertei-vos agora. Uma mesma mensagem. Meu Deus, toda vez que eu ouço esse pregador é a mesma mensagem, toda vez essa igreja prega a mesma mensagem. É porque tu não mudou. Quando tu mudar, quem sabe a mensagem muda. Filipenses capítulo 3, versículo 1, Paulo disse: regozijai-vos no Senhor. Eu não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, Pedro disse: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Em ambas eu vos desperto com exortação, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e pelos apóstolos do nosso Senhor e Salvador. Ele está dizendo que tanto os profetas quanto os apóstolos pregaram as mesmas mensagens num sentido: voltem-se para Deus, se arrependam e dependam de Deus. E agora ele, Pedro, escreve duas cartas dizendo: eu só escrevi para lembrar vocês do que os profetas e os apóstolos disseram, porque nós somos teimosos. Nós temos um filho de 5 e uma filha de 3, e a gente fica olhando: meu Deus, é repetição, tem que ficar repetindo. E a Luana diz: quantas vezes eu já te falei isso, meu filho? E eu digo: Teté, de novo, Teté. E você que é pai, você que é mãe, sabe que por amor você insiste e repete. Assim é o nosso Deus. 23 anos, a mesma mensagem. É a insistência de Deus, estendendo a graça ao seu povo. Mas agora, terceiro lugar, nós temos a rejeição e as consequências da rejeição à palavra. Olha o versículo 3. O final do versículo 3, sim. Vocês não escutaram. Escutar está além do ouvir. É ouvir e praticar. Veja a conclusão do versículo 4.
mas vós não escutastes nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Olha a primeira parte do versículo 7, olha a rejeição, olha como Israel reage à pregação. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor. Israel, eleitos de Deus, Israel, amados por Deus, disseram: cala a boca, Jeremias, calem a boca, profetas, não queremos ouvi-los, já somos convertidos, nós temos sangue azul, nos deixe em paz. Sabe você, moça, você é filho, você é neto, você é amigo que diz: de novo, velho, me deixa em paz, cara, eu não vou para a igreja, para de me perturbar, cala a boca, velha, os tempos passaram, vó, vai cantar seu hino da harpa, velha, ô velho, vai ler sua Bíblia, coroa. Sabe você, filho, que rejeita a palavra de seus pais, você, ovelha, que rejeita o alimento bíblico de seu pastor, você, discípulo, que rejeita as palavras do mestre, isso aqui é para tu. A primeira consequência de se rejeitar a palavra de Deus, versículo 7: vocês me provocaram a ira. Eu enviei minha palavra, e se aplicarmos para o nosso tempo, pré-reforma, homens morrendo para que a Bíblia saísse do latim e fosse escrita em outras línguas, o clero não mais dominasse as escrituras, o povo tivesse acesso às escrituras, a Bíblia deveria ser um livro para o livre exame, e esses homens morreram tentando colocar as escrituras em nossas mãos. Pré-reformadores, veio o reformador Lutero, e além da língua alemã, traduziu a Bíblia para outras versões, em outras línguas, e hoje nós temos várias versões. E às vezes eu lembro da ilustração de um neto perguntando ao vô: vô, que livro preto é aquele na estante? E o vô, para surpreender o filho, o neto disse: é o livro de Deus. Aí o neto perguntou: então por que nós não devolvemos? A gente não usa. Quantos morreram para que esse livro estivesse em nossa mão, e alguns de nós nos envergonhamos deste livro. Aceitamos que ele não seja aberto em alguns cultos. Aceitamos de bom grado que o pregador diga: feche a sua Bíblia. Não, eu não vou fechar a Bíblia. Não abra o coração para quem te manda fechar as escrituras. O mais importante aqui não sou eu quem falo aqui, mas é o que sai daqui. O que eu digo aqui precisa estar baseada aqui. Senão não serve, descarta. Rejeitamos a palavra indiretamente. Sabe qual é o momento de honra que muitos dão à palavra? Vamos ficar em pé para a leitura oficial. Aí fica em pé, leitura oficial. Como a gente está acostumado com isso aqui, as Bíblias dos crentes estão cada vez mais novas. Não são lidas, não são carregadas, não são marcadas. E o momento de honra que é dada à palavra é o momento da leitura oficial. Mas quando acaba o culto, se a criança perguntar
Qual foi a leitura do texto oficial, papai, mamãe? Não sei. Esqueci. É só olhar na live. Por quê? Porque a honra dada é naquele período, naquele interlúdio místico de 5 minutos. Eu lembro quando na minha infância, no ciclo de oração, as irmãs cantavam batendo palma. O que viestes fazer aqui, eu vim para louvar a Deus. E hoje a música deveria ser: o que tu vai fazer depois daqui? E qual deveria ser a resposta? Vou praticar a palavra de Deus. Porque não adianta eu pregar 40, 50 minutos, 1 hora, e seus ouvidos permanecerem tapados. Não adianta você sair daqui. O culto foi uma bênção, louvor bonito demais o louvor, e a poltrona confortabilíssima, e o ar-condicionado, mano, e a irmã, amiga, o arzinho tava uma bênção, igreja linda, lotada, e a palavra, mistério. Como eu vou colocar em prática aquilo que eu não guardo no coração? Tiago disse: não sede ouvintes da palavra apenas, mas praticantes. Jesus disse: quem ouve estas minhas palavras, de Mateus 5-7, e não as pratica, é como casa frágil, que não suporta as tempestades da vida. Mas aquele que ouve e pratica estas minhas palavras, é como casa forte, que fica de pé, independente das tempestades da vida. Que Deus abra seu coração e te faça amar nosso coração, e nos faça amar as Escrituras. Escritura estas, quantas vezes acorrentadas, e hoje liberta vidas. Quantas vezes queimadas, e hoje tira as pessoas do caminho do fogo do inferno. O livro mais odiado, ao mesmo tempo o mais amado. Estamos causando ira em Deus. Talvez você diga: mas pastor, você está falando de ira em Deus no Antigo Testamento. Bora para o Novo, irmão. Deus não sofreu a atualização de Malaquias para Mateus, irmão. Essa heresia de Marcião está na boca de alguns hereges do nosso tempo, como Caio Fábio, Lucas, Kleber Lucas, Vitor Azevedo, Ed Renekiewicz. São os falsos mestres e falsos profetas da nossa geração, que parece que o Novo Testamento atualizou Deus, e esse Cristo não se ira. Esse Cristo ainda nos faz tremer. Esse que está dizendo: vocês causaram minha ira, é o mesmo Deus, e o seu Filho gerado nele mesmo, na eternidade, também gera temor e tremor. Por quê? Que a mulher do fluxo de sangue temia e tremia diante dele, porque ele é o Todo-Poderoso. Os discípulos ficaram com medo da tempestade, mas a Bíblia diz que quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos ficaram aterrorizados. Igreja, preste atenção nisso. Tiveram medo da tempestade, mas quando Jesus acalmou a tempestade, eles ficaram aterrorizados e perguntaram: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O poder de Jesus dentro do barco gerou mais temor do que a tempestade fora do barco. Esse Jesus enviou o Espírito Santo, o Consolador. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira mentiram na hora da oferta e morreram na dispensação da graça, do amor. E sabe quem matou Ananias e Safira? O Consolador. No texto da ceia, Paulo diz: há muitos doentes e morrendo, porque estão ceando sem discernir o corpo de Cristo.
O Novo Testamento não diz só que Deus é amor, diz que Deus é justo, diz que Deus é luz, diz que Deus é Senhor e que Deus é fogo consumidor. A graça não atualizou Deus, só abre o nosso coração para nos submetermos à soberania dele. A segunda consequência de se rejeitar a palavra de Deus é a substituição dos enviados. Projeta para mim, por favor, novamente o versículo 4. Por favor, quando eu parar você continua. Quando eu parar é com tu. Quando eu parar é com tu. E aí vai ser rápido, hein? Também vos ficou lindo, perfeito, nem precisa repetir, porque eu sei que é chato. O Senhor enviou, só que eles rejeitaram. Agora quem vai ser enviado, versículo 9. Eis que eu parou. Para vocês ouvirem minha voz, eu enviei meus servos, os profetas, madrugando e falando. E os meus servos e profetas estavam dentro de sua casa, estavam na escola dominical, estavam no culto de doutrina, estavam no Instagram que você curtiu, a palavra estava na boca da sua amiga, na boca do seu amigo, na boca da sua esposa. A palavra estava na boca do seu marido, estava até na boca de seus filhos. E você não quis ouvir, você os rejeitou, você os desprezou. Agora eu vou enviar outros. Os meus profetas vocês conseguiram calar. Jeremias, calabouço. Jeremias, amarraram numa parede, acorrentaram-no. Jeremias, pegaram os textos dele, picotaram com uma faquinha e jogaram no fogo. Tenta com Nabucodonosor. Pega a faquinha e corta os decretos de Nabucodonosor. Faz o seguinte, imagine eu sendo Deus, ironizando. Pega Nabuco, amarra a mão de Nabuco numa coluna. Eu substituo os enviados. Eu enviei a graça, você a rejeitou. Eu também posso enviar o juízo. Eu enviei o consolo pela minha palavra. Você rejeitou, eu posso enviar o confronto. Aí eu te pergunto, tu vai encarar Jeová? Ele envia anjos, ele envia mensageiros não caídos, que são anjos. E nós rejeitamos, não cremos, desprezamos. Não se assuste. Ele pode enviar demônios. O mesmo que enviou anjos para socorrer Daniel, permitiu Satanás tirar todos os bens de Jó. O mesmo que enviou anjo para livrar os apóstolos, enviou os demônios para os porcos, para revelar que o coração dos homens de Gadara não estava em Deus, estava nos porcos. E os demônios, melhor que muitos crentes, demônio orando, nos envia para o abismo, não, nos envia para os porquinhos. Demônio orando para tomar decisão. Aí Jesus disse, então vão para os porcos. Foi ele que enviou os demônios aos porcos, porque nem diabo faz o que quer. Ele é soberano e rei sobre tudo e sobre todas as coisas.
E ele está dizendo: Nabucodonosor, que vai humilhar vocês, que vai quebrar vocês, Israel, é meu servo, porque vai fazer o que eu permitir, vai fazer o que eu quiser. Então talvez tu tá falando aí: é fúria do capeta contra a minha vida, essa pessoa me humilhando. Não, é que tu é tão soberbo que Deus tem que permitir o Nabucodonosor humilhar você. É que você rejeita tudo e todos, Deus levanta o Nabucodonosor para te provar o que é rejeição. Se você rejeita a palavra, é isso que Deus vai fazer com você. Eu ia dizer: eu sinto muito, mas eu não sinto. Por quê? Porque a graça está aí, o evangelho está aí, a igreja está aí. Ele já morreu, derramou o sangue, enviou o Espírito Santo, deixou a igreja, deixou a palavra. Ele já fez o que tinha que fazer. É você quem precisa se converter. É você quem precisa se submeter à palavra. É a consequência de se rejeitar a palavra. Eu vou enviar Nabucodonosor. Terceiro lugar, terceira consequência de se rejeitar a palavra de Deus. Jeremias 25. Olha isso, gente. 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia. Eu vou perguntar, só responda por favor se tu souber, para ficar bem bonito na filmagem. Quem é o rei da Babilônia aqui? Gostei, ficou feio, mas gostei. Quem é o rei da Babilônia aqui? Esta terra virá ao ser um deserto e espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia, ou seja, servirão a Nabucodonosor. Quantos anos? A nação que você conhece, que tu sabe, a mais famosa, que sofreu 70 anos lá, quem foi? Quem? Israel. Mas olha como Deus diz, pastor Josué: estas nações. Por quê? Porque Nabucodonosor não veio pegar só Israel. Meu amor, Nabucodonosor veio pegando todas as nações. Só que, como Nabucodonosor vem cercando e pegando todas as nações, Deus nem destaca Israel. Por quê? Porque na desobediência, pastor Josué, Israel desceu ao nível das mesmas, das outras nações. A menina dos olhos de Deus não é mais a menina dos olhos de Deus. Exclusiva, o sacerdócio real, a nação santa de Êxodo 19, não é mais a nação santa de Êxodo 19. O filho primogênito de Êxodo 4 não é mais o filho primogênito. Israel está no mesmo nível das nações humilhadas por Nabucodonosor, destruídas por Nabucodonosor, cercadas por Nabucodonosor, dependentes de Nabucodonosor. Rejeitar a palavra gera rebaixamento socioespiritual. E você sabe o que é rebaixamento socioespiritual? A sociedade não te respeitará. Espiritualmente falando, sua influência não mais será reconhecida. Deus te desnudará de suas honras. Deus arrancará a sua influência. Quem tinha orgulho de você não terá mais. Quem amava te ouvir não escutará você mais. Quem via Deus em você não vê mais. O desprezo que você gera, Israel, a minha palavra eu gerarei em você. Você nunca passou na porta de uma igreja e disse assim: eu lembro do que Deus já fez aqui. Você nunca passou por um homem ou por uma mulher e já disse assim: o que esse homem se tornou, o que essa mulher se tornou, o quanto que Deus a usou para mim, o quanto que Deus já o usou para mim, e hoje está desse jeito. Um dos motivos dessas igrejas estarem assim, desses homens e mulheres terem um rebaixamento socioespiritual, foi a rejeição à voz de Deus.
Deus avisou a igreja em Éfeso: se você não se arrepender, eu vou remover teu castiçal. Vá na Turquia, as 7 igrejas da Ásia não existem mais. O liberalismo teológico assassinou as igrejas na Europa. Antes, sede de avivamentos, hoje cinema, cassino, bares. Somos pentecostais? Eu fiz uma pergunta: somos pentecostais? Maioria aqui ou todos, não sei. Assembleia de Deus? Dado histórico. Isso aqui é a história da igreja. Antes do pentecostalismo, surgiram 20 movimentos de dons espirituais, envolvendo cura e profecia. Obreiros, pastor Josué, pastora Simone, 20 movimentos. Porque o pentecostalismo não começou com uma convenção, começou como um movimento de despertamento missionário. 20 movimentos semelhantes aos nossos antes do Pentecoste. Todos acabaram. Todos acabaram. O pentecostalismo já ultrapassou 110 anos. Mas eu não posso mentir para vocês. Se a gente rejeitar a palavra, vai acabar. Quem pode levantar a mão? Não é para dar glória a Deus. Quem pode levantar a mão? Diga: segura na nossa mão, Jesus. Tem misericórdia de nós. E eu encerro no versículo 10. Quando eu rejeito a palavra de Deus, quando eu rejeito a voz de Deus, quando eu rejeito as escrituras, quando eu não quero nelas meditar, rejeitá-las e não me aprofundar, olha essa consequência do versículo 10: farei perecer a voz de gozo, a voz da festa. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok, uma pessoa, um rapaz assim, chorando, e a legenda era: quando você lembra que cantava na igreja, mas hoje está em pecado. E ele estava chorando, e a música era uma música antiga. Eu me lembro que você sempre cantava na... Pensei que era só eu que era assembleanossauro. E o nome de Jesus glorificar com tanta emoção. De repente foi vencido pelos laços e do grande amor de Deus. E ele chorando: hoje você chora triste, amargurado, seu primeiro amor volta depressa, depressa. Que Jesus te ama. E espera por você. Pessoas viram as costas para o evangelho por causa das festinhas. Sabe o que eu fiz? Eu falei: por que esse cara está desviado lembrando de uma música dessa? Esse é a raiz. Mas eu olhei suas fotos e ele em bares e baladas. Você não volta para Jesus por causa de suas amiguinhas de festa. Você trocou Jesus por causa de seus colegas de bares. E Deus diz: eu vou silenciar o som da festa.
como eu fiz com Belsazar, e o meu dedo escreveu na estucada da parede, eu vou bradar e vou silenciar o som da festa. Deus é capaz de te colocar numa situação que você não terá prazer nos folguedos humanos. Por quê, pastor? Porque se você não quer dar ouvido ao som da voz de Deus, Ele está dizendo, nenhum outro som será importante. Deixa eu te falar uma coisa, ou te lembrar, igreja. Deus é ciumento com o que você escuta. Se você deixa de escutar Deus para escutar alegrias, Ele cessa o som do que te alegra, para você voltar a, pelo poder do Espírito, se entristecer com seus próprios pecados diante da palavra. Porque esse som de festa que te faz rejeitar a palavra vai te levar para o inferno, onde o único som será pranto e ranger de dentes. Eu vou silenciar a voz da alegria que está conectada à voz de festa. Segundo lugar, eu vou silenciar a voz do esposo e a voz da esposa. Não adianta colocar a voz do homem ou a voz da mulher acima da voz de Deus. A palavra do cônjuge não é inspirada, a palavra inspirada é a palavra de Deus. Se a voz no casamento está suplantando a voz de Deus, abra a Bíblia novamente na sua casa, abra a Bíblia novamente na mesa diante de seus filhos, abra a Bíblia diante de sua esposa e diante do seu marido e mostre que a palavra de Deus está acima da voz dela, está acima da voz dele, a voz de Deus está acima da voz do casal, a palavra de Deus está acima. Eu sei que a gente brinca. Quem manda lá em casa sou eu. Quem manda lá em casa é a minha mulher. Mas na realidade, na vida do crente, quem manda lá em casa, porque ele diz, eu vou silenciar a voz do marido, eu vou silenciar a voz da esposa. Você não quer ouvir a pregação, você não quer ouvir minha voz, você não quer ouvir minha palavra, então não vai ouvir mais ninguém. Porque você não pode amar nem pai, nem mãe, nem marido, nem mulher acima de Cristo. A palavra que tem prioridade, a palavra exclusiva é a palavra de Deus. Alguém está entendendo essa palavra? Eu vou silenciá-los. Versículo 10. Eu vou silenciar a voz, o som das mós. Sabe o que é mós? Pedras de trabalho. Cala a boca, profeta, cala a boca, pregadores, calem a boca, servos. Porque, servos de Deus, o que eu quero é ouvir o som das minhas pedras. As pedras trabalhando e a água sendo gerada. Eles queriam trabalhar, eles queriam carregar seus carros, e as pedras fazendo barulho, e as construções, a pedra do fundamento, e as pedras, tchá, tchá, olha meu muro, tchá, olha minha casa, olha meu palácio, olha o som das pedras, olha o som dos mármores, olha o som das pedras do meu trabalho. Eles queriam ouvir o som de seus trabalhos, mas não queriam ouvir a voz da palavra, não queriam ouvir os profetas, não queriam ouvir as pregações. Sabe quando você diz que não vai escutar a Bíblia, não vai escutar o pastor, não vai escutar a palavra, não vai se submeter às escrituras, porque o que importa é o seu trabalho, e você lá no seu trabalho o dia todo, ó. E você com o seu som do seu trabalho, e lá no Pix,
Não sei qual é o barulho do seu Pix. Olha, ô glória, tá caindo na conta, Jeová. Tô vendendo muito. Eu trabalho o dia todo, eu trabalho a noite toda. E as suas máquinas funcionando. E o seu motor, o barulho de seu trabalho tá suplantando a voz da palavra. Tá, não tem um tempo mais para culto, não tem um tempo para escola dominical, não tem um tempo para vigília, não tem um tempo para congregar. Se Deus tem compromisso com você, repito, se Deus tem um compromisso com você e tem um chamado contigo, Ele vai silenciar. Vai fechar empresa, vai faltar venda, vai faltar contrato. Meu Deus, isso é assustador. E Ele não teme te assustar. Tudo isso é porque Ele não quer perder você. Ele não quer que você se perca. Eu vou cessar a luz do candeeiro. Tá aí, ó. Eu vou cessar a luz do candeeiro. Já fechei a Bíblia e desliguei o esboço. Tem aí o esboço se eu perdesse, né? Nenhuma outra luz é válida se você apaga a luz da palavra. Eu vou apagar até o teclado quando eu chegar no último, tá? Combinado? Até o teclado vai silenciar quando eu chegar no último. Eu vou silenciar a voz da festa, da alegria, do esposo, da esposa. Eu vou silenciar o som do seu trabalho. Eu vou silenciar a luz do candeeiro, tudo. Quando Deus silenciar tudo, é aí que você escuta isso aqui, ó. Filho. Filha. Eu só te queria de volta. Galeria, eu só te queria de volta. E a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu não te quebro para te abandonar. Eu não te provo para te abandonar. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Volte a amar a palavra, porque Ele vai te usar muito mais do que te usou. Volte para a palavra, porque o que foi perdido por permissão dEle, Ele pode trazer de volta a unção perdida, a alegria perdida, a saúde perdida, a influência perdida. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Adore a Jesus. Eu pedi para parar uma música, se puder soltar, solte. Porque Deus está fazendo algo lindo no coração dos seus filhos.